a gente precisa deixar claro nessa primeira palestra o que a gente prega de evangelho, o que é o evangelho de Cristo, né? O que a gente está propagando. E se de repente não é o evangelho que você conhece, não fique acanhado, não fique envergonhado, Deus perdoa, você pode se arrepender nesta manhã, voltar e seguir pregando o verdadeiro evangelho. Eu vou estar trabalhando o texto de Marcos, capítulo 1, você pode estar abrindo Marcos, capítulo 1, apenas o primeiro versículo. A proposta é eu trazer, primeiramente, o significado da palavra evangelho, né? Ela não surgiu do nada. O André trouxe aqui algumas influências do mundo grego no cristianismo e exatamente isso que eu vou trabalhar também rapidamente no primeiro ponto. Depois eu pretendo falar sobre o que não é o evangelho, né? A gente vai desmitificar, vai falar algumas coisas que ultimamente aí, né, tem sido dito evangelho, mas não é evangelho. E eu vou finalizar no terceiro ponto dizendo o que é evangelho. Tá? E fazer algumas aplicações práticas, e aí você pode também fazer comentários no final. Antes eu quero indicar esse livro aqui, é o livro do Paul Walsh. Ele é o verdadeiro evangelho. Ele não está aqui, ele cancelou conosco, né, esse ano. Mas irmãos, eu sou muito grato ao Senhor pela vida desse homem. Creio também que os meus irmãos, aonde eu conheci o evangelho, ó, dando uma moral para eles, olha que bonito. O pessoal, o grupo jovem, né, com a Lisandra ali, o Daniel lá de Nova Cidade, da Nazareno, em fevereiro de 2015, eu estive lá, encontrei com eles na rua evangelizando, eles me evangelizaram, né? E eu conheci o evangelho lá, irmãos. Eu confesso para vocês que lá eles me apresentaram o livro, me apresentaram a pregação chocante. Falo isso, já disse isso para eles, agradeço a Deus pela vida deles. Ele está disponível em PDF. O Felipe, se você pesquisar na página do Missão do Evangelho, nas primeiras publicações, o Felipe deixou o link para você poder baixar, tá? Ele está disponibilizado, não é pirataria, o Ministério Fiel disponibilizou, tá? Então você pode baixar em PDF, mas também tem ele aqui na minha mão, e nós iríamos vender, mas a editora não mandou os livros. Caso você queira estar adquirindo, você pode falar com a gente pode ver um preço para você. Enfim, esse é o evangelho, esse é o verdadeiro evangelho. A gente vai estar pegando algumas coisas, né? O Guilherme está ali se contorcendo porque ele leu esse livro essa semana. E eu creio que abençoa muitas pessoas e vai abençoar a vida de outras muitas. Vamos lá então, vamos ler o texto? Marcos capítulo 1 diz assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Irmãos, rapidamente eu queria comentar com os irmãos que, como a gente está vivendo um período, né, comemoração em outubro agora dos 500 anos da Reforma, eu gostaria que a gente pensasse e relembrasse que na Reforma Protestante o objetivo, né, principal foi levantar a bandeira de Cristo. E que bandeira era essa? A bandeira da palavra, a bandeira da fé somente em Cristo, da graça somente para a salvação, do soli deo gloria, ou seja, somente glórias a Deus. Então essas foram as bandeiras, né, os 5 solos, os pilares que foram levantados na Reforma Protestante com o único objetivo de resgatar o Evangelho bíblico, sabe? De ir contra as indulgências, de ir contra aquele contexto ali da Idade Média, aquela venda, né, de perdão de pecados, aquela venda de simonia, né, aqueles artigos, essas coisas todas aí. Então Lutero veio para resgatar esse evangelho que ficou perdido depois que a Igreja Católica assumiu, né, o poderio e a frente da Igreja de Cristo, se assumindo como Igreja de Cristo. Então Lutero levanta a bandeira, dá o berro, dá aquele grito, prega 95 teses na porta da Igreja de Wittenberg, e você conhece todo esse processo que tem 500 anos, que nós conhecemos como Reforma Protestante. Só que é interessante que, se você for analisar, antes de se fechar o cânon das Escrituras, você e eu percebemos que alguns livros que foram colocados no Novo Testamento, foram, né, escritos e depois foram fechados no cânon,
ele já tem o mesmo propósito que Lutero teve e que outros reformadores, claro, antes da reforma tiveram, que era preservar o verdadeiro evangelho. E aí eu destaquei alguns livros, por exemplo, o apóstolo Paulo, depois de 20 anos já de ministério, de 20 anos aí de viagens, ele escreve a sua carta para a igreja de Roma. E todo mundo aqui já deve ter lido um pouquinho do livro de Romanos, provavelmente deve ter se convertido com a leitura do livro de Romanos, percebeu que o apóstolo Paulo ele faz meio que uma teologia sistemática. Ele meio que vai separando, né, a doutrina do pecado, a doutrina da justificação pela fé, depois ele fala sobre a obra do Espírito Santo, então ele vai trabalhando um pouquinho do que é teologia sistemática, ou seja, o estudo de Deus, né, o estudo da teologia, e a gente fala sobre o homem, o Espírito Santo, Jesus, em bloquinhos, né, em partes. E ele então defende o evangelho que no período onde ele estava vivendo, que era o período do Império Romano ali, as perseguições, ele diz o seguinte: olha, eu não me envergonho desse evangelho, um evangelho simples, um evangelho onde um Deus encarna, né, nasce numa manjedoura, é servo, morre numa cruz, enfim, esse evangelho era um evangelho, né, considerado assim uma coisa bem banal, algo assim estranho, porque era tão simples, né, algo tão simples para os sábios, e o apóstolo Paulo trabalha isso no livro de Romanos, o evangelho, sabe? Ele começa com a depravação e finaliza, claro, com a glória para Deus, e você tem depois as partes práticas. Então, o livro de Romanos também é uma defesa do que é o evangelho, é a mesma coisa que Lutero fez na Reforma Protestante. Outro livro que eu separei aqui também é o livro de Gálatas. Se você perceber, o livro de Gálatas é um livro muito atual, né? Quem já visitou alguns encontros aí, eu não vou dizer quais deles, mas já percebeu que tudo que o apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas é um pouquinho do que os judaizantes do século XXI está fazendo, né? Que é trazer todos aqueles rudimentos do Antigo Testamento e querer implantar na nova dispensação, querer implantar na igreja. Então o apóstolo Paulo vem e dá uma surra dizendo: olha, vocês insensatos, acabei de pregar o evangelho e vocês acabaram de retornar para a lei novamente. Então é uma outra defesa do evangelho, o livro de Gálatas, e ele é muito atual. O livro de Efésios também fala sobre a questão da escolha de Deus antes da fundação do mundo, a igreja. Depois você também tem ele trazendo coisas práticas, falando sobre que o evangelho ele não só é algo na vertical, mas ele também é algo na horizontal, ou seja, Deus restaura o homem a si, né, na pessoa do seu filho, mas ele também restaura relacionamentos. Você vai ver a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo falando sobre o relacionamento entre família, pai, esposa, né, o casal, filhos, servos e senhores. Então ele vai falando que o evangelho ele vai entrando, sabe? Ele vai transformando áreas sociais. Então também é uma outra defesa do evangelho. As cartas pastorais, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, primeira, segunda, depois escreve para Tito. Você também vê que ele faz uma defesa do que é evangelho, pregação, doutrina. Ele também fala sobre os últimos tempos, onde as pessoas iriam procurar, né, pastores, líderes que falassem aquilo que é agradável aos ouvidos. Então é uma outra defesa do evangelho. Tem outra também, a Epístola de Tiago, que, né, dá um soco no nosso estômago para nós que achamos que é só fé, eu tenho que crer, e você esquece a obra que é uma consequência daquilo que você crê. Evangelho também. Você também tem isso em Pedro, você também tem isso nas cartas, nos livros que o apóstolo João escreveu, principalmente 1 João, onde John Piper uma vez disse que quem quer saber se é cristão de fato tem que ler 1 João para saber se é cristão ou não. Então, todos esses livros que eu falei, basicamente o Novo Testamento, principalmente os evangelhos que falam sobre os feitos de Jesus, tem como propósito defender o evangelho, trazer novamente o que é evangelho e refutar os falsos que estavam existindo naquele tempo. Então é basicamente isso que a gente vai trabalhar aqui nessa manhã. Marcos é um escritor que nós temos aí como o escritor desse livro, leva o nome dele. Ele é parente de Barnabé, foi parente de Barnabé, está morto, né? E Pedro e Paulo provavelmente foram as pessoas com que ele andou e escreveu boa parte das coisas que nós temos nesse livro de 16 capítulos. É interessante, deixa eu ler uma coisa para vocês aqui. Com o título Princípio do Evangelho, Marcos introduz uma nova forma literária na antiguidade, novo em conteúdo e em concepção. Diferencia-se das notícias reais e das narrativas de salvação da literatura judaica.
o Evangelho traz um novo Bereshit. A mensagem de Jesus Cristo é a essência da nova criação de Deus. O estilo literário Evangelho, ele não é só uma narrativa e também não é só uma biografia. Ele contém biografia, contém narrativa, ele é um estilo literário que não é só narrativa e não é só biografia. Então Marcos e outros evangelistas incluem, e traz à tona esse novo estilo literário que conta a vida de Jesus, os feitos de Jesus. Marcos escreve para os romanos, ele está fazendo uma defesa ao evangelho, dizendo, olha, não se dobre ante as perseguições, porque Cristo veio, serviu, morreu na cruz, não temeu, então vocês também precisam ter esse exemplo, seguir até o fim. E você vê que o livro de Marcos também é uma outra apologia do que é e o que não é o Evangelho. Foi escrito mais ou menos em 60 a 70 depois de Cristo. Feito isso, vamos para o nosso primeiro ponto, que é a origem e o significado da palavra Evangelho. Ok? Todo o Novo Testamento foi escrito em grego, e mais precisamente, o grego que nós conhecemos, que foi o grego que foi escrito no Novo Testamento, é o grego koiné, que era o grego popular da época, somente no período helenista, onde Alexandre Magno, para unir os povos que ele foi conquistando, uma língua só, e esse grego então era popular, as pessoas de classe social mais baixa tinham conhecimento desse grego. Então o Evangelho, o Novo Testamento foi escrito nessa linguagem popular, para que todo mundo pudesse ter compreensão dos feitos de Cristo. E sabe aonde a palavra Evangelho surgiu? Ela não surgiu no contexto cristão, não foram os cristãos que cunharam a palavra, não. A primeira vez que essa palavra aparece é na literatura de Homero, Odisseia, que nós temos aí para a gente poder estudar um pouquinho a história de Roma. É o lugar mais antigo que a gente tem, onde essa palavra foi encontrada pela primeira vez, é na literatura de Homero. E qual é o significado da palavra evangelho, o original? Seu significado é recompensa por ter trazido boas novas. Um outro filósofo também da época, Plutarco, usa essa palavra no sentido de notícia de vitória, sabe? Quando o imperador chegava naquele determinado lugar e conquistava aquele povo, dava-se uma boa notícia, uma notícia de vitória, ou seja, dava-se um evangelho. Flávio Josefo, também um historiador judeu, ele utiliza esse mesmo significado de notícia por vitória, pela vitória. E esta palavra, ela também era empregada em relação ao culto ao imperador. No período do Novo Testamento, quando estava completando praticamente ali depois do apóstolo Paulo, também surgiu o culto ao imperador, que o imperador passou a ser um deus, exatamente como acontecia lá no Egito, entende? O imperador passou a ser um deus. Então, a palavra evangelho também, ela foi empregada em relação ao culto ao imperador, com a ideia de que o imperador era o salvador. O nascimento do imperador era uma boa notícia. Ele viria salvar, ele viria libertar daqueles que estavam subjugando eles. Os primeiros cristãos simplesmente usaram o termo aplicando ao evangelho anunciado por Cristo. Talvez Marcos tenha utilizado esse termo contemporâneo com seu sentido comum de boas novas. Ou seja, já que no mundo pagão se utiliza o evangelho para falar de um salvador humano, no sentido de que ele é o imperador, ele é o Deus, agora eu vou utilizar o termo evangelho para poder falar do Filho de Deus, que vem em carne, e esse sim é o salvador daqueles que o Pai aprova e entregar. E aí ele utiliza, assim como também Marcos, assim como também João e Lucas, vão utilizar com um simples significado. Os primeiros cristãos, ou seja, falam a respeito da vida, a respeito da morte e a respeito da ressurreição de Cristo. Isto é evangelho, isto é boa nova. Simples, nada de muita erudição, a gente não vai pular nem gritar, é isso. O evangelho vai falar a respeito da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, que é a apologética dele sobre a ressurreição, ele vai falar que o evangelho nada mais é do que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Isto é evangelho.
1 Coríntios capítulo 15, logo nos primeiros versículos, evangelho é: Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, segundo aonde? Segundo as Escrituras. Qual é a base que nós temos? O Antigo Testamento. Profetizado pelos profetas, que viria, morreria pelos pecados do povo de Deus. Ele também seria morto, ou seja, crucificado, sepultado e ressuscitaria no terceiro dia. Isto é evangelho. Algo simples, o evangelho do chão. Tá? Agora vamos passar, já que você entendeu, eu creio que você entendeu a respeito disso, eu quero desconstruir na nossa cabeça nesta manhã o que não é evangelho. Porque a gente disse algo simples, mas tem algo que as pessoas vão criando, sabe, complexos. E o ponto 2 que eu vou tratar com vocês aqui agora é sobre o que é o evangelho. Entende? O evangelho. Eu no centro, sabe, são as minhas boas notícias para vocês. E o que é, João Pedro, o evangelho? Ou seja, o que não seria o evangelho de Jesus Cristo? Bem, primeiro, quero também indicar para vocês um outro livro, anotei aqui para não esquecer. 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do Mark Dever, também disponível pela Ministério Fiel, em PDF, 9 Marcas de uma Igreja Saudável. E algo interessante que ele fala sobre o evangelho. Primeira coisa que você vê pregando aí hoje em dia: Deus quer nos tornar ricos. Olha que bonito. É um evangelho bonito, que enche igreja, correto? Mas isso não é evangelho, isso é evangelho. E é impossível eu deixar de mencionar aqui a teologia da prosperidade. Todo mundo conhece, dízimo não chegou na igreja, devorador está na tua casa, já era. É esse evangelho aí. Então, Deus quer nos tornar rico, é o que se tem pregado durante aí 80, 20 anos mais ou menos aí. É esse evangelho aí. Deus quer fazer você rico, milionário, sabe? Isso é um pouco complicado, né? Por quê? Porque será que as boas novas são que Deus deseja nos abençoar com abundância de dinheiro e possessões? Será? Não. De acordo com Efésios capítulo 1, eu gosto muito, vai falar que as nossas bênçãos são espirituais. Não tem coisa melhor do que você estar caminhando para o inferno e saber que agora você foi resgatado por Deus, pelo próprio Deus. O juiz a quem você iria encontrar no final queria te dar a sentença para a morte eterna, e agora ele proporciona redenção, fé, justificação, reconciliação consigo mesmo, santificação e vida eterna. Ou seja, muda de endereço. Você está caminhando para a morte eterna, agora você muda de endereço, vida eterna. Então, para nós contrastarmos o evangelho da prosperidade, eu diria para vocês que não tem bênçãos melhores do que as bênçãos espirituais, que estão reservadas com Cristo. De acordo com Romanos capítulo 8, nós somos co-herdeiros de Deus, e herdeiros com Cristo. Ponto. O que Cristo tem, nós como filhos e irmãos mais novos teremos glorificação. Nosso corpo não será mais sujeito às coisas ruins da terra, ao pecado, ao choro. Outra coisa também que você vê, que o que a Bíblia promete, olha que bonito, a Bíblia promete isso para nós: tribulação, perseguição, sofrimento. Isso a Bíblia promete. Acabou. Sofrimento, tribulação e perseguição. E no final, olha só, no final, você então recebe em troca a glória indizível. Não tem coisa melhor que você sofrer aqui por causa de Cristo e receber no final o vinde bendito do meu Pai. Outra coisa também que é o evangelho: Deus é amor e está tudo bem conosco. Qual o problema disso? Que Deus me ama do jeito que eu sou. Aí você tem a teologia da inclusão. Eu entro do jeito que quero, fico, sento, cala a boca, quem manda na minha vida sou eu, meu corpo, minhas regras, acabou. Deus me ama do jeitinho que eu sou. E essa ideia de que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, surgiu a igreja Deus é amor, mas Deus é amor, Deus é amor, é uma ideia muito, muito, muito pequena do que de fato é Deus. Porque Ele é amor sim, mas a Bíblia também fala que Ele é fogo consumidor, Ele é soberano, Ele é santo, o amor dEle é santo, a justiça dEle também é santa, o amor dEle é justo. Olha só que interessante. Então, Deus é amor e me ama do jeito que eu sou, não existe no Evangelho de fato. Porque o Evangelho confronta. Você viu comigo que quando o João Batista começa a pregar no deserto, ele fala o quê? Arrependei-vos dos vossos pecados. O Evangelho é como espada, confronta. Outra coisa também que o Evangelho diz aí fora: nós devemos viver corretamente. Presta atenção que eu vou explicar o que significa isso.
não é viver uma vida melhor e assim nos tornarmos justos diante de Deus por causa, das nossas obras. A ideia de que está empregado aí fora é de que eu preciso fazer para ser. A ideia que eu trago para vocês de evangelho é: Deus resgata o povo do Egito para depois dar a lei e dizer assim: olha, agora vocês devem andar do jeito que eu quero. Por quê? Porque graça. Por graça. Não havia nada no povo de Israel, no Egito, que fizesse Deus, vou salvar eles. Não há nada, não havia nada. Deus já tinha dito isso para Abraão: olha, eu vou visitar os deuses do Egito. Eu vou falar para Faraó, quem manda sou eu. E aí eu vou aproveitar, né, contexturando aqui para a gente poder entender, vou salvar o povo de Israel. Mas a ideia não era, não, porque eles têm alguma coisa que atrai Deus. Nada disso. Você vai ver isso ao longo da história. E a mesma coisa acontece com a igreja. O evangelho de Cristo não é uma coisa de você tem que viver correto para ser santo, para ser salvo, perdão. A ideia é impossível para nós. A lei está aí, você vai ver isso aqui nesse livro, que ele vai dizer, olha, é impossível, que se você for para a direita, a lei vai dizer não. For para a esquerda, também não. Se você tentar passar por baixo, não vai conseguir, tem que olhar para cima e clamar por Cristo. Por quê? Porque é impossível para nós, seres decaídos, viver corretamente, sem Cristo, sem graça. Nós só podemos fazer o que agrada a Deus e nos tornarmos aceitáveis diante dele, única e exclusivamente por causa de Cristo. Acabou. Isso combate aí esse evangelho falso. Outra coisa também que a gente tem nesse evangelho: Jesus veio transformar a sociedade. Qual o problema disso? O problema disso é que a gente acha que nós, como salvadores da pátria, temos que resolver todos os problemas do mundo, porque Cristo resolveria todos os problemas do mundo, quando na verdade não é isso. E aí você tem, por exemplo, uma interpretação muito errada, que é a teologia da missão integral, o evangelho social, né, na verdade. Ou seja, eu salvo a pessoa da fome. Acabou. O evangelho a gente deixa para depois. Porque eu vou e eu entro na causa dos negros. Só que eu não prego Cristo, eu não falo de Cristo, porque eu acho que, não, o evangelho é transformação social. Será que é só isso? Tem uma frase interessante, que o evangelho social, essa ideia de que a sociedade vai ser transformada aqui e agora, né? Não quando Cristo voltar na redenção, na glorificação futura. Ele fala o seguinte, que essa teologia diz o seguinte: olha, é como se a pessoa estivesse caminhando para um precipício, fosse cair e você desse comida e não apresentasse Cristo. Ela está caminhando para o precipício, você chega lá e ela está com fome, você vai lá e dá comida. Matou a fome e ela morre também. Não ouviu do evangelho. Entende? Então esse evangelho de que Jesus veio transformar a sociedade, balela. Sabemos que esse mundo só se tornará justo quando Jesus retornar, trazendo novos céus e nova terra. De acordo com Apocalipse 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O evangelho é essencialmente uma mensagem sobre salvação de almas. Salvação de almas. Entendeu mais ou menos o que é o evangelho pregado aí fora? Esse evangelho tão complexo às vezes, que nós colocamos fardos pesados nas costas dos outros e nós não conseguimos nem mesmo carregar esses próprios fardos. É esse evangelho que nós estamos procurando combater. E é por isso que eu faço questão de ir a cada igreja aqui em Anchieta, conversar com cada pastor, para que eles possam entender que prega a Bíblia. Prega a Bíblia. É triste, porque eu conheço pastores, conheço pessoas, e pela ética não direi nomes, que preferem atrair pessoas que têm dinheiro para poder levantar o padrão social da igreja, mas não se preocupam com a pregação somente da palavra. Eu posso dar uma opinião pessoal com relação, por exemplo, a momentos de oferta? Eu tenho muito problema com isso. Porque eu acho que se a gente ficar meia hora dizendo sobre oferta, é sinal que a igreja não conhece de fato que, como cristão, tem que ofertar, gente. Então você tem que ficar todo culto, meia hora de oferta. Irmãos, olha só, se você não der oferta, vai vir o devorador do norte, do sul. Para que isso? Se a igreja tiver uma consciência de que, como membros, tem que contribuir, tem que cooperar, porque a luz não vai chegar aqui de graça. Parece que em outubro a bandeira vai ser vermelha. E aí, como é que fica? Ou fica muito preocupado com aquele conforto. Não, tem que dar a melhor cadeira para os meus membros.
mas a vida espiritual decai. Foi falado aqui de manhã, discipulado. Ficamos preocupados com muita coisa pomposa, né, Felipe? E aí esquecemos do que deve ser feito. Pregue a palavra vai transformar. A palavra ela vai mudar o pensamento. A palavra de Deus diz que a gente precisa transformar o nosso entendimento com o quê? Palavra. Tem uma frase do professor meu, de 3 anos atrás, que eu estudei com ele, e fala o seguinte: olha, conhecimento é mudança de comportamento. Como é que eu provo que eu conheço? Quando eu mudo meu comportamento. Tem muitos de nós que ficamos com conhecimento aqui. Não, eu conheço teologia, eu conheço decor, eu conheço co-washer, eu conheço... Mas aí a prática de vida é totalmente diferente. Nós vamos enfrentar isso com essa sociedade. Não devemos apenas pregar, mas se queremos mudança de mente, temos que praticar também. Eu não posso ficar forjando, não, tem que ofertar. Não, eu creio, de acordo com a Bíblia, de acordo com a Bíblia, você tem que ter uma conscientização de que eu preciso ofertar. Preciso contribuir. Porque tem pessoas que passam necessidade na igreja, então eu preciso trazer quilo, acompanhando o quilo aí, aproveitando a oportunidade. Depois vai ter o ofertório, você vê tudo que você tem. Faz isso não. Irmãos, existem algumas razões pelas quais as pessoas não ouvem o Evangelho. Qual é a razão? Ou melhor, porque elas não creem no Evangelho. Qual é a razão? Primeira razão: não há nenhum senso exato da miséria espiritual que se encontram. Você pergunta para a pessoa assim: você é pecador? Claro que eu sou. Mas eu te pergunto: você merece o céu? Claro que eu mereço. Por quê? Eu não matei ninguém, não roubei, não adulterei. Então você vê que o valor muda. Ela reconhece que é pecadora, só que ela não reconhece o quão pecadora ela é diante de um Deus muito santo, diante de um Deus totalmente santo, 3 vezes santo. Então, não há essa compreensão, não há esse senso de que eu sou miserável e preciso, careço de Deus. Outra coisa também que as pessoas elas não entendem: nenhuma visão real e senso da sua própria iniquidade. Eu tenho, por exemplo, o exemplo de Isaías 6. Olha para o templo, olha para Deus e fala: opa, miserável é uma pessoa. Tenho lábios impuros, habito no povo de impuros lábios. Acabou. Entendeu? Diante de um Deus santo. Mas aí o evangelho de hoje é tipo assim: eu decreto, eu mando, boto o dedo na parede, ele tem que fazer, porque se ele não fizer, ele não é Deus. Outra coisa também: eles não percebem as nuvens da ira que estão sobre as suas cabeças. Existe uma nuvem que para sobre a cabeça das pessoas que são ainda filhos da ira. Outra coisa também que impede as pessoas de ouvirem o evangelho, que elas não creem no evangelho, eles desconhecem a sua total incapacidade para se protegerem. Porque se chegar diante de Deus sem Cristo, como é que vai ser? Como é que vai ser? O Osho usa uma expressão muito interessante, se não me engano aqui nesse livro ele vai falar que no último dia é como se a criação estivesse como plateia no momento em que Deus vai julgar e vai dar a sentença, e quando Deus disser: olha, inferno, morte eterna, a natureza vai fazer isso aqui, ó, vai aplaudir. Por quê? Porque lá no início da criação, quando ele disse assim: olha, aconteça, haja, faça, nasça, tudo isso aconteceu. Quando ele fala para o homem: não coma da fruta que o homem fez, comeu da fruta. Então a natureza ela vai se levantar e vai aplaudir a sentença que Deus dará para aqueles que não creram no Evangelho. Eles não estão satisfeitos com Cristo, mas com as suas próprias realizações. O que Cristo fez na cruz é pequeno. Eu tenho que conquistar o meu carro, a minha casa própria, eu tenho que fazer faculdade, E aí, Cristo não é mais a pérola que eu encontrei e quero guardar. É mais uma que eu adquiri para poder colocar lá no meu estoque de joias. A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês, trazer para vocês, é uma frase de Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones, estava lendo um e-book esses dias e... sensacional, gente. Eu vou ler a frase para vocês. O Evangelho fala do que Deus tem feito, a intervenção de Deus. Isso é algo que vem inteiramente fora de nós e mostra-nos aquela obra maravilhosa, incrível e surpreendente de Deus. Romanos 3, capítulo 21, a partir do 21 você vai ver o apóstolo Paulo dizendo assim: olha, mas agora, esse mais é um alívio para nós. É igual lá em Efésios capítulo 2, que ele fala sobre o nosso tempo no passado, mortos em pecados e delitos. Aí ele fala assim: mas agora Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, misericórdia, graça, nos salvou. Então você vê que esse mais
quando você lê-se mais em Romanos 3, lê-se mais em Efésios 2, sinta-se abençoado, porque Deus interveio. Deus interveio. E isso é o Evangelho. O Evangelho é: somos incapazes, impossíveis de corresponder à graça, e aí Deus intervém. Porque nós estávamos mortos. Mortos. E morto só levanta se o dono da vida chamar. Levante e ande. Levante e venha. É assim que nós estávamos. Mortos. A igreja não é um local de escape, meu irmão. É interessante que os reformadores eles entendiam que a igreja era apenas uma reunião de tudo que você viveu durante a semana. Domingo era só comunhão, adoração, esperança de que Cristo voltaria a qualquer momento, porque cessavam todas as reuniões. E aí hoje se tornou algo cansativo, né? Algo metódico. Você já sabe o que vai acontecer, sabe quem vai pregar o microfone, sabe quem vai ter oportunidade, sabe quem vai pregar e sabe exatamente. Então, aquela coisa mecânica, 30 minutos de palavra, de oferta, aí vem o louvor da oferta, né? Vem a ameaça da oferta, aí vem a irmãzinha para louvar, um hino, testemunho, e você vê que o culto é algo agora mecânico. E aí as pessoas hoje elas querem escapar, vivem a semana inteira em pecado, em luxúria, em pornografia, e aí no domingo vai lá levantar a mão e dizer: Senhor, eu te amo. Vem, Senhor, encher este lugar. Mas acabou de assistir o Faustão. Como é que fica o negócio? Não oramos durante a semana, não lemos Bíblia durante a semana, e no domingo a gente quer pegar a Bíblia empoeirada e ler a Bíblia. É isso que a gente está querendo combater em Anchieta. É isso que está acontecendo. E estão brincando. Ficam preocupados em encher. Não, vamos encher. Poxa, hoje tem 200 pessoas, que legal. Oh, glória. Não é isso. Irmãos, uma outra verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o homem não está buscando Deus. A gente acha que, né, algumas canções não é palete de música, mas já que a gente está aqui falando sobre o Evangelho, vamos falar de algumas canções rapidamente. Existem canções que é eu quero é Deus, todo dia, toda hora, sem parar. Irmãos, é complicado porque ninguém sem Cristo quer Deus. Você já cantou essa música, né? Eu vi você rindo. Então, ninguém quer Deus. Não. Se Deus não operar no meu coração, ninguém buscará Deus. É o que nós vemos do Antigo ao Novo Testamento. Deus vindo salvar o homem. O homem virou as costas para Deus quando ele comeu do fruto. E depois Deus veio, tentando restaurar Adão e Eva, povo de Israel, agora a igreja. Novo Israel. Só existe... outra coisa, religiosidade é uma coisa, desejo de encontrar Deus é outra. Tem muitos católicos que vão à igreja, missa, religiosidade. Buscar Deus, palavra, oração, só Deus pode operar isso. E só existe salvação porque Deus busca homens para trazê-los para perto de si. Essa é a história que você e eu vemos na Bíblia. Vou finalizar dizendo o seguinte, para você poder entender: morto no pecado significa que nenhum esforço pessoal poderá em algum tempo nascer do íntimo do pecador, de modo que ele seja capaz de aproximar-se de Deus. Não. Estar morto no pecado é isso. E é por isso que nós estamos levantando a bandeira do Missão do Evangelho. Para quê? Para poder pregar esse Evangelho, que diz que o homem é incapaz, que diz que o homem vai sim perecer sem Cristo. Mas Deus intervém e salva pecadores. Vou finalizar, me dar 2 minutinhos com algumas aplicações práticas. Primeira delas, é particularmente importante que as igrejas tenham uma teologia bíblica correta em uma área especial, ou seja, o entendimento das boas novas de Cristo. Por quê, João Pedro? Porque o Evangelho, ele é o âmago do cristianismo.
Por isso ele deve estar no âmago de nossas vidas. Primeira aplicação que eu quero que você grave, que você possivelmente depois leve e trabalhe com os seus líderes. Irmãos, o Evangelho tem que ser entendido. Porque se ele não é entendido, eu falei isso para o Guilherme. Guilherme, se você não entender o que é Evangelho, sua pregação vai ser morta, sua oração vai ser morta, suas melhores obras continuarão sendo mortas. Mas se você entende o Evangelho, você começa a entender que tudo que você faz é por graça. E se você ainda faz é porque Deus é gracioso. Segunda aplicação. Esses 4 assuntos que você deve lembrar quando você compartilhar o Evangelho. Em particular, ou seja, 1 a 1 ou em público. Deus, homem, Cristo e a resposta. Vou explicar melhor. Pense bem. Você explicou que Deus é nosso santo e soberano Criador? Você explicou isso? Ponto 2. Deixei claro que nós, humanos, somos uma mistura esquisita, feitos de um modo maravilhoso à imagem de Deus, mas horrivelmente caídos, pecaminosos e alienados dele? Outra questão. Você explicou quem é Jesus e o que ele fez, ou seja, que ele é o Deus homem, que permanece de modo exclusivo entre Deus e os homens, como substituto e Senhor ressurreto? Você também disse que, ainda que você tenha compartilhado tudo isso, Deus, homem, Cristo, afirmou com clareza que a pessoa tem de responder ao Evangelho e crer nesta mensagem, convertendo-se de sua vida de egocentrismo e pecado. Deixou isso claro? E aí eu finalizo com uma frase, diz assim: às vezes é tentador apresentar alguns dos benefícios do Evangelho como se estes fossem o próprio Evangelho. E esses benefícios tendem a ser coisas que os não cristãos naturalmente desejam, como alegria, paz, felicidade, satisfação, autoestima ou amor. Todavia, apresentar essas verdades como se fosse o próprio Evangelho é apresentar uma verdade parcial. E conforme disse J.I. Packer, uma meia-verdade que se mascara como se fosse a verdade inteira torna-se uma mentira completa. Evangelho. Pregue o Evangelho.